aí, pessoal, nosso último dia aqui de Nutri Time da Danone no IC100 2019. Algumas coisas interessantes para vocês, para terminar a nossa participação. Hoje nós tínhamos duas mesas muito importantes. Uma falando praticamente do idoso na terapia intensiva, o quanto o idoso está aumentando o seu número na terapia intensiva, crescendo drasticamente ao longo dos anos. E a gente percebe que a mortalidade do idoso na terapia intensiva também tem decrescido, ou seja, a gente tem investido muito mais no indivíduo idoso quando ele vai para a terapia intensiva. E uma coisa muito importante, a idade não é um parâmetro para você investir ou não investir no paciente. Os parâmetros são outros. São a qualidade de vida pré-UTI, é o estado funcional do paciente pré-UTI, é o estado mental do paciente pré-UTI, ou seja, é um paciente altamente, merece altamente o investimento, independente da sua idade. A coisa mais importante, acho que para resumir tudo que a gente viu nesse congresso, que é a tônica atual da terapia nutricional dentro de uma UTI, no paciente crítico, é, na realidade, uma intervenção gradual ao longo da jornada do paciente dentro do hospital e mesmo dentro da terapia intensiva. Então, são coisas importantíssimas. Quer dizer, o paciente desnutrido é um paciente que complica mais, é um paciente que morre mais, é um paciente que tem uma dificuldade de ter alta muito maior do que os outros e tem alta em condições muito piores do que os outros. Os pacientes que se desnutrem durante a internação na UTI, por exemplo, tem trabalhos muito recentes da Matt Berger, por exemplo, agora de 2019, mostrando que quando o déficit energético desse paciente é em torno de 4.000 calorias durante a sua internação, isso tem um impacto importante na sua recuperação, um impacto importante no tempo que ele vai ter alta para casa e como ele vai ter alta para casa. Então, a atenção nutricional continua sendo extremamente importante, mas de uma forma diferente daquilo que a gente fazia até algum tempo atrás. Algum tempo atrás, nós perseguimos obstinadamente uma meta e quanto mais rapidamente essa meta fosse alcançada, melhor isso seria. Hoje a ideia é totalmente diferente dentro da terapia intensiva. A gente começa de uma forma bastante gradual, a gente não se preocupa em atingir a meta pelo menos em 72 horas, 5 dias ou até 7 dias de internação da UTI. Tem uma preocupação muito importante com a capacidade metabólica do paciente de tolerar a carga de nutrientes que você dá. Então, por exemplo, a procura por uma síndrome de realimentação subclínica, que é extremamente frequente na UTI, chega até a 36% dos pacientes, e que você não tem como definir no paciente de UTI, não existe nada de pré-requisito que diga que esse paciente tem uma enorme chance de ter síndrome de realimentação dentro da UTI. Esses pré-requisitos valem muito para fora da UTI, ou seja, grande perda de peso, muito tempo em jejum, mas para o paciente de UTI isto não vale. Então, todo paciente de UTI é potencialmente um paciente que, ao começar a terapia nutricional, pode desenvolver uma síndrome de realimentação. Então, começar sendo uma quantidade pequena de calorias, tipo 25% da meta no máximo, muito lentamente, sempre dosado desses pacientes fósforo, magnésio e potássio, mas principalmente o fósforo, que é o vinho mais imputável na síndrome de realimentação, no mínimo, antes de começar, repor esse fósforo se for preciso e monitorar esse fósforo pelo menos 2 vezes por dia, até a estabilização completa do seu patamar eletrolítico. E só a partir daí você começa a gradualmente aumentar a oferta calórico-proteica desse paciente, a ponto de caminhar lentamente, em torno de 3 a 7 dias, para atingir a meta que você efetivamente propõe para esse paciente. Diferentemente, nós temos que intervir quando o paciente sai desta fase, mais a crítica mais aguda da UTI, passa por uma fase mais crônica, mais estável ainda na UTI, em que a gente começa a se preocupar em perseguir a meta e alcançar uma meta calórico-proteica orientada por calorimetria indireta, se possível, balanço nitrogenado, se possível, mas eventualmente com aquilo que você tem nas mãos. E quando o paciente finalmente passa por uma fase de recuperação, quando ele sai da UTI, ele já está no andar, ele começa a entrar numa janela anabólica, é o momento que você tem que se preocupar muito em alcançar meta calórico-proteica e definir essa meta calórico-proteica, que frequentemente é muito mais alta do que numa fase estável da terapia intensiva, onde frequentemente na fase de reabilitação o paciente precisa de 2.000, 3.000 calorias e precisa cargas proteicas de 1,8, 2 gramas por quilo por dia, porque é o momento que ele precisa dessa matéria-prima para reconstruir tudo aquilo que foi, digamos, destruído com a doença e com as nossas intervenções terapêuticas dentro da terapia intensiva.